Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre o olhar sobre o outro, a questão de gênero, diferenças culturais e sociais da sociedade, compreensão das relações interpessoais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. No final da nossa última aula, eu lembrei de algo muito importante para todos nós. Conhecer e respeitar o jeito de ver o mundo pelos olhos dos outros nos torna pessoas melhores. O tema principal da nossa aula de hoje é o olhar sobre o outro. Quando falamos em olhar o outro, é preciso que nossa visão não esteja embaçada. É como quando nós acordamos. O olho mal abre e nós não enxergamos direito. Ou quando estamos dentro de um carro em dia de chuva, o vidro embaça e acabamos não enxergando bem a parte de fora. É preciso tirar o embaçado, abrir bem o olho para ver melhor. Desde pequenos, nós construímos nossa identidade. Convivendo com os outros, sejam crianças ou adultos, vamos formando um modo próprio de ser, de agir, de sentir e de pensar. Com o passar do tempo, percebemos que as outras pessoas também têm sentimentos próprios, que há diferentes modos de vida, que as pessoas são diferentes e que há diversos pontos de vista também. Por isso, é importante falarmos de alguns pontos, como a questão de gênero, diferenças culturais e sociais da sociedade e a compreensão das relações interpessoais. Muita gente vira a cara quando falamos assim, vamos conversar sobre a questão de gênero. Isso acontece porque surgiu a falsa ideia de que ao falarmos sobre gênero nas escolas, estaremos induzindo crianças e adolescentes a seguirem algum rumo específico. Vou mostrar alguns exemplos da importância de trabalharmos esse tema na escola. Olha esses dois bebês. Você consegue reconhecer qual deles é menino ou menina? Você deve ter imaginado que por causa da cor da roupa, que o menino é o vestido de azul e a menina a vestida de rosa, não é? E agora, você consegue reconhecer qual das duas crianças é um menino e qual é uma menina? As duas estão de verde. Quem nos garante que naquela imagem era de menino e de menina? A cor da roupa? Quer dizer que as meninas usam rosa e meninos usam azul, certo? Então meninos não podem usar rosa e meninas não podem usar azul, certo? Caso contrário, não vamos reconhecer quem é quem. E aí, isso é certo? Essa é uma questão de uma imposição social. Desde pequenos somos acostumados a essa diferenciação. Isso ajuda, de certa forma, a construir a nossa identidade, mas devemos ter cuidado ao separar homens e mulheres por cores. Um homem não poder usar rosa ou uma mulher não poder usar azul por causa de um padrão imposto pela sociedade. Onde está a liberdade de expressão da pessoa? Ela pode usar a cor que quiser, sem que deixe de ser o que é. Você já viu uma goiaba? Ela é rosa por dentro. A cor do suco de goiaba também é rosa. E o que isso tem a ver com gênero? É que uma vez ouvi uma criança dizendo que não queria tomar suco de goiaba porque era rosa. Você acredita nisso? Não querer um suco porque ele é rosa? Isso porque ensinaram que rosa não era de menino, era coisa de menina. Já pensou se nenhum menino mais tomasse suco de goiaba só por causa da cor? Isso é reflexo de uma sociedade que vive ainda sob o domínio do patriarcado. O patriarcado pode ser considerado um sistema social e político que coloca os homens em situação de poder. Ele é superior por ser do gênero masculino e se coloca superior a outros gêneros e orientações sexuais. Entre as principais características de uma sociedade patriarcal temos: os homens são considerados os únicos capazes de conduzir a vida política, econômica, moral e social da sociedade. Nesse modelo, as mulheres são consideradas fisicamente e mentalmente mais fracas do que os homens. A superioridade masculina é presente nas famílias, e isso rende tratamento diferenciado aos filhos em relação às filhas.
Nesse sistema, as mulheres são incentivadas a estarem no domínio dos homens, sendo levadas a acreditar que não possuem capacidade de decisão. Nessa imagem temos a representação do patriarcado. Observe o homem de braços abertos como protetor e defensor dessa família. Os bigodes compridos, os bigodes que é um símbolo bem masculino, calam a mulher, que deve ser obediente e submissa, e tapam os olhos da filha mais velha, que deve seguir o exemplo da mãe. Os filhos menores, desde cedo, tapam os ouvidos da irmãzinha, já seguindo os exemplos do pai. A ideia de submissão da mulher em relação ao homem, por muito tempo foi enraizada na sociedade. E até hoje, em muitos lares, a regra a ser seguida é nesse modelo de sociedade patriarcal. Não sei se você lembra de umas aulas passadas nas quais eu falei sobre cidadania e sobre o voto feminino. Pois é, por muito tempo as mulheres nem eram consideradas cidadãs, mas aos poucos foram ganhando espaço. Houve momentos da história em que elas só podiam votar com autorização dos maridos. Imagina se ainda hoje vivêssemos dessa forma. O machismo ele deve ser combatido e ponto final. A ideia de superioridade do homem, aliado à sua condição física, fez com que homens se achassem e se achem ainda hoje no direito de bater em mulheres. Tudo porque os homens acreditam que elas devam se submeter a eles. Você já ouviu falar em Lei Maria da Penha? Essa lei é uma homenagem a essa mulher. Ela foi uma das milhares de vítimas de violência doméstica no Brasil. Seu ex-marido tentou matá-la 2 vezes. Na primeira, ele atirou, simulando um assalto. E na segunda, tentou eletrocutá-la durante o banho. Devido a tantas agressões, Maria da Penha ficou paraplégica, ou seja, ficou sem o movimento dos membros inferiores. Só que apenas 19 anos depois desse ocorrido que o agressor foi condenado. Por que esse tempo todo de espera? Isso é fruto de uma sociedade que privilegia o homem e pouco se importa com as condições das mulheres. Em virtude da sua luta pelos direitos das mulheres, uma lei criada em 2006 que trata de violência doméstica e familiar recebeu o seu nome. Essa é a lei que nós conhecemos, a Lei Maria da Penha. Alguns meninos poderiam até dizer que seria legal mandar nas mulheres, né? Mas isso nem de brincadeira é legal. Ninguém deve mandar em ninguém, só pelo fato de ser homem ou mulher. Infelizmente, tem gente que acha isso certo, mas ao mesmo tempo faz os próprios meninos sofrerem pressão por serem os melhores, mais fortes, os superiores. Claro que nem todo homem é assim, mas ainda há muitos que são. O mais incrível é que ainda há muitas mulheres que defendem essa submissão. Afinal, muitas foram criadas e ensinadas a serem assim. Tem gente que ainda acha que o lugar de mulher é apenas em casa, cuidando dos filhos. Mas o lugar da mulher é onde ela quiser. Por isso, é importante refletirmos sobre essas questões, para melhor assim entender o outro. As diferenças culturais e sociais da sociedade referem-se à diversidade da nossa sociedade. E há vários elementos que estão relacionados e que representam as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, além de várias outras características próprias dos grupos culturais. De norte a sul do nosso país, temos elementos que comprovam a enorme diversidade do nosso Brasil. O boi-bumbá de Parintins, os desfiles das escolas de samba e o carnaval de rua, as manifestações religiosas como a Marcha para Jesus, o Círio de Nazaré, a Lavagem do Bonfim e a Procissão do Fogaréu. A culinária, com a acarajé, o tacacá, o nosso amado x-caboquinho, a feijoada, a moqueca e o feijão tropeiro. São as marcas de um Brasil da diversidade. Mas também é fácil encontrar gente que goste de um elemento e abertamente diga que não gosta de outro. A pessoa chega, eu amo o boi de Parintins, mas não gosto de carnaval. E na sequência, acaba tecendo vários comentários sobre não gostar de carnaval. Tem gente que associa representações no carnaval com religião e diz que é coisa do mal, que não pode ver, nem ouvir, tem que passar bem longe. Sem contar que tem gente que diz do boi.
Muitos falam que não se pode adorar o boi e coisas do tipo. Até entendemos os diferentes gostos, mas o respeito por cada manifestação deve ser o mesmo. Cada uma dessas manifestações faz parte da nossa cultura. Independente de gostar ou não, devemos respeitar. E lembrando que ser preconceituoso não vem do direito de expressão. Cada um deve considerar que a nossa expressão é fruto dos nossos sentimentos e opiniões. Mas quando isso afeta o outro, não deve ser externalizado. Além do mais, devemos refletir sobre nossas falas e opiniões preconceituosas sempre. Afinal, devemos respeitar e cuidar dos outros. Essa diversidade social e cultural faz com que nós nos reconheçamos como parte de um grupo. E é nessas diferenças que construímos a nossa identidade. As múltiplas culturas formam a identidade cultural dos indivíduos ou de uma sociedade. E ela acaba nos personalizando e diferenciando dos outros. Apesar das diferenças, não podemos pensar que isso faz com que a nossa identidade seja melhor ou pior que as outras. Ela é apenas diferente. Isso tudo nos leva, assim, a compreender as relações interpessoais. As relações interpessoais estão relacionadas à interação entre as pessoas. E isso ocorre no meio profissional, pessoal ou familiar. O principal objetivo das relações interpessoais é tornar a convivência mais agradável entre os seres humanos. Imagine se as pessoas não tivessem um bom relacionamento entre elas. No mundo de hoje, devemos reconhecer as diferenças, seja de gênero, seja cultural ou social, e compreender como isso pode levar a relações interpessoais que tornem melhor e mais agradável a nossa convivência na sociedade. Agora, quero ver se você entendeu mesmo o assunto da nossa aula de hoje. Vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. O patriarcado é um sistema que estimula a diferenciação entre homens e mulheres e reforça o machismo na sociedade. Assinale a alternativa incorreta acerca das características do patriarcado. Alternativa A. Os homens são considerados os únicos capazes de conduzir a vida política, econômica, moral e social da sociedade. Alternativa B. As mulheres são consideradas física e mentalmente mais fortes. Alternativa C. A superioridade masculina é presente nas famílias, e isso rende tratamento diferenciado aos filhos em relação às filhas. Alternativa D. As mulheres são incentivadas a estarem no domínio dos homens, sendo levadas a acreditar que não possuem capacidade de decisão. E aí, tá lembrando do patriarcado? Comentamos algumas características dele. E aí, qual dessas alternativas é a incorreta em relação a essas características? Se você falou alternativa B, acertou. Por que ela está incorreta? De acordo com o patriarcado, as mulheres são consideradas fisicamente e mentalmente mais fracas e não mais fortes. Segundo essa ideia, as mulheres não têm tanta força assim, então é por isso que isso é uma das características desse sistema. Acertou? Parabéns! Vamos à atividade 2. As diferenças culturais e sociais referem-se à diversidade da nossa sociedade. A partir delas, nos reconhecemos como parte de um grupo. Assinale a alternativa correta acerca da importância dessas diferenças culturais e sociais. Alternativa A. Nessas diferenças culturais e sociais que construímos nossa identidade. Alternativa B. As múltiplas culturas formam apenas a identidade cultural da sociedade. Alternativa C. A identidade cultural nos torna totalmente iguais aos outros. Alternativa D. Apesar das diferenças, devemos pensar que isso faz com que a nossa identidade seja melhor que as outras. E aí, sobre as diferenças culturais e sociais da nossa sociedade, qual dessas alternativas é a correta? A alternativa correta é a letra A. Isso aí, ó. Nessas diferenças culturais e sociais que construímos a nossa identidade.
Lá na alternativa B, diz que as múltiplas culturas formam apenas a identidade cultural da sociedade. Mas não apenas da sociedade, mas a individual também, a dos indivíduos e da sociedade. Não apenas a da sociedade, como diz a alternativa B. Na alternativa C, diz que a identidade nos torna igualmente iguais aos outros. A identidade cultural, ela nos torna diferentes dos outros, né? Isso vai personificando cada um de nós e juntos formando a nossa sociedade. E na alternativa D, diz que apesar das diferenças, devemos pensar que isso faz com que a nossa identidade seja melhor do que as outras. Não, ela não é melhor nem pior que as outras, ela é apenas diferente. Acertou? Parabéns! Vamos à atividade 3. As relações interpessoais estão relacionadas à interação entre as pessoas, ocorrendo no meio profissional, pessoal ou familiar. Assinale o principal objetivo das relações interpessoais. Alternativa A: tornar a convivência mais agradável entre os seres humanos. Alternativa B: discriminar com mais facilidade as pessoas e tornar mais desagradável a convivência entre as pessoas. Alternativa C: possibilitar que homens e mulheres sejam tratados de forma diferente. Alternativa D: dificultar uma convivência mais agradável entre os seres humanos. E aí, qual seria o principal papel das relações interpessoais? A alternativa correta é a letra A. O principal objetivo das relações interpessoais é tornar a convivência mais agradável entre os seres humanos. Só uma dica: leia novamente a alternativa B, C e D e faça o contrário dessas três, tá? O importante é a gente sempre tornar a convivência mais agradável entre todos os seres humanos. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre o olhar sobre o outro, a questão de gênero, diferenças culturais e sociais da sociedade e compreensão das relações interpessoais. Lembramos que desde cedo construímos nossa identidade. Convivendo com os outros, vamos formando um modo próprio de ser, de agir, de sentir e de pensar. Com o passar do tempo, percebemos que as outras pessoas são diferentes e que há diversos pontos de vista. Por isso, é importante que falemos sobre a questão de gênero, das diferenças culturais e sociais, para assim compreendermos as relações interpessoais. Infelizmente, falar sobre o gênero ainda gera muita discussão. Alguns acham que isso gera direcionamento a determinados lados, mas a importância dessa discussão serve para reconhecer que, apesar das diferenças, devemos respeitar a todos, independente de sua expressão ou identidade de gênero. Aquela história de azul é de menino e rosa é de menino é algo que deve ser ultrapassado. Essa história fortalece a ideia de que o homem é superior à mulher, herança de uma cultura de sociedade patriarcal, na qual a mulher deve ser submissa ao homem. Lembramos também da Lei Maria da Penha e da importância do combate à violência doméstica e familiar contra mulheres no Brasil. Por isso, a importância de refletirmos sobre isso para melhor entender o outro. As diferenças culturais e sociais da sociedade referem-se à diversidade da nossa sociedade. E há vários elementos que estão relacionados e que representam as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modo de organização familiar, a política, além de várias outras características próprias dos grupos. De norte a sul do nosso país, temos elementos que comprovam a enorme diversidade do nosso Brasil. Apesar de diferentes gostos, o respeito por cada manifestação tem que ser o mesmo. Essa diversidade social e cultural faz com que nós nos reconheçamos como parte de um grupo. E isso tudo nos leva a compreender as relações interpessoais, que estão relacionadas à interação entre as pessoas, cujo principal objetivo é tornar a convivência mais agradável entre todos. É muito importante deixarmos de lado ideias que prejudicam a nossa aproximação com o outro
Isso não significa que vamos deixar nossos valores de lado, mas respeitar o outro é importante. Esse respeito é uma forma de buscar o crescimento e enriquecimento cultural. A violência contra a diversidade de gêneros, cultural e social deve ser combatida. Para exercer a cidadania, é preciso que olhemos o outro como nós, mesmo diferentes, portadores dos mesmos direitos de ser diferente. E como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Que tal procurar conhecer mais sobre o outro, sobre as nossas diferenças? Isso vai fazer você conhecer melhor sobre o outro e sobre o mundo também. Espero que tenha curtido a nossa aula de hoje. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, querido estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica Hayden, da Divisão de Educação Infantil. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias Educacionais da CEMED, no quadro EBA! Vamos jogar? Como vocês podem ver, hoje estamos em uma quadra. Já dá para imaginar que iremos estudar sobre um esporte de quadra. Então vamos lá conhecer o handebol, sua origem e características? Porque chegou a hora de aprender! O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor de educação física alemão Karl Schillens, no ano de 1919. Karl era da Escola Normal de Educação Física de Berlim. Karl trabalhou na formação do handebol como esporte competitivo, mas há quem diga que o handebol tem sua origem na Grécia, pois havia um jogo semelhante praticado pelos gregos que era jogado com as mãos. E que, em 1910, o handebol, propriamente dito, começou a ser ramificado pela Europa. Karl introduziu o handebol na Alemanha, na Áustria e Suíça. Por essa razão, ele ficou conhecido como o pai do handebol. Desde sua criação, o handebol que conhecemos hoje sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre, em gramados, e os espaços eram menores. Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, não demorou muito para que ele se espalhasse pelo resto do mundo. No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handebol entre as equipes da Alemanha e da Áustria. Já no Brasil, o handebol chegou na década de 1930 por imigrantes europeus, principalmente alemãos. Por muitos anos, foi praticado somente em São Paulo, pois os imigrantes se adaptaram ao clima semelhante aos de seus países de origem. E lá foi fundada a Federação Paulista de Handebol em 1945. Isso a partir de 1950, que começou a ser praticada em vários outros estados brasileiros. Agora, aquela perguntinha para vocês. O handebol é muito semelhante a um esporte que também tem como objetivo fazer o gol. Sabem qual é esse esporte? Muito bem, é o futsal. Agora, vocês sabem me dizer qual é a diferença entre os dois? Isso mesmo, o futsal é jogado com os pés, já o handebol é jogado com as mãos. Essa é a diferença. Agora vamos conhecer as características do handebol. São necessárias 2 equipes de 7 jogadores cada, sendo um goleiro. Em suas defesas, o goleiro é o único que pode tocar na bola com os pés. Já os demais jogadores só podem usar as mãos para tocar, arremessar ou receber a bola. A bola deve ser de couro e sua massa e tamanho varia do masculino para o feminino. As mãos do jogador têm que estar sempre abertas para o melhor domínio da bola. O time marca ponto quando a bola ultrapassa totalmente a linha do gol. E é só permitido tocar a bola do adversário com as mãos abertas, pois arrancar e agredir o adversário é contra as regras. Agora vamos conhecer algumas curiosidades. Na sigla CBHB, Confederação Brasileira de Handebol,
foi introduzido um B minúsculo, pois quando a Confederação de Handebol foi criada, já existia a Confederação Brasileira de Hipismo, com a sigla CBH. Por isso, o B minúsculo foi adicionado à sigla para diferenciar as duas confederações. Sabia que o handebol é o esporte coletivo que menos se pratica no Brasil, se comparado com o vôlei, o basquete e o futebol? A maior goleada em um jogo de handebol foi em 1981, entre as seleções da União Soviética e Afegã, com um placar de 86-2 para a União Soviética. Originalmente, o handebol era um esporte jogado apenas por mulheres. Olha que interessante, todos os jogadores de handebol usam uma cola antes do jogo para dar a pegada e sustentação nas mãos. Os atletas profissionais falam que a cola é essencial no jogo, pois possibilita o jogo ágil e habilidoso, e muitas vezes lances surreais, que enchem os olhos dos torcedores. Agora vamos para a nossa hora da atividade. Então, aluno, voltamos. Eu convidei o professor Alexandre Romano para participar da nossa atividade. E ele irá apresentar a atividade para vocês. A gente vai brincar aqui, nós dois, e vocês aí em casa. Vamos lá, professor? Vamos sim. Mas antes, eu queria colocar mais uma curiosidade que a senhora falou. Vocês viram, crianças, como a professora colocou, que o handebol é um esporte muito ágil e se difundiu no mundo todo? Mas vocês sabiam que aqui em Manaus teve uma família que ajudou a difundir esse esporte e transformar esse esporte num dos mais praticados na cidade de Manaus? Família Monteiro de Paula. Isso, do Dudu, aquele apresentador de televisão. Que legal, a família dele foi que trouxe o handebol e difundiu na década de 60, 70 e 80, difundiu o handebol, e hoje nós temos grandes jogadores de handebol, grandes professores de educação física que são formados e jogam handebol e ensinam handebol nas escolas. E para eles fica o nosso carinho e o nosso grande abraço, porque o handebol é um dos esportes mais praticados na cidade de Manaus, nas nossas escolas. Poxa, legal, professor. Essa contribuição foi muito importante. A gente saber que aqui no nosso estado também teve grandes atletas. Grande protagonista, né? O Amazonas é um Isso. grande protagonista do handebol no Brasil. Bacana. Obrigada, professor, por essa informação. Vamos brincar então? Agora vamos brincar, lá. né? A gente vai fazer uma brincadeira aqui no tempo do faroeste. A professora falou que o jogador de handebol ele tem que ter agilidade, ele tem que ser rápido, ele tem que ter destreza. Que nem um cowboy no faroeste. Um desafio ao meio-dia. Eita! Duelo de pistolas. Só que na nossa pistola aqui a gente vai usar uma bola. E aqui nós temos o alvo. A gente vai sacar e jogar a bola o mais rápido possível. Como se a gente fosse um jogador de handebol. Eu vou contar 3, professora, e a gente vai sacar e a gente vai tentar acertar. Quem acertar bem primeiro, mais rápido, né, bem mais professor? rápido. Bora ver quem é, Vamos lá, crianças. quem é o arremesso mais rápido do Oeste. Eles estão torcendo por mim, professor. Eu acho que eles estão torcendo por Por mim. mim, Vamos lá, vamos hein? lá, Vamos lá, hein? hein? Vamos lá, criança, vamos lá. Vamos lá, bota O aqui do lado, saque é, mais professor? rápido do Oeste. Mão aberta. Para. Mão aberta. Ai, mão aberta? Mão aberta, o saque mais rápido do Oeste. Quero ser mais rápida, 1, torça 2, por 3, mim, fecha a viu, mão e tchum. Já ia jogar, Não, calma, tem que ir devagar. Isso, mão Vamos aberta, lá. Prepara. meio-dia. 1, 2, 3. Professor, bate. Show de bola. O professor foi mais rápido. Mas Sim. muito obrigado pela vibração. É a uma meu brincadeira, favor, né? lógico. O que importa é que a gente está treinando aqui. E aí você Isso. pode brincar, um contra um, 2 contra 2, coloca 2 alvos, aí você vai fazendo as variações e brincando, se divertindo e marcando Isso seus mesmo. pontos. Tudo para você treinar a sua agilidade, não para você ser um pistoleiro, mas para você ser um grande jogador de handebol, arremessando e fazendo jogadas maravilhosas. Poxa, legal. Então, crianças, ó, vamos agradecer ao professor Romano, né, que veio aqui contribuir com a nossa aula para ficar bem melhor com as informações que ele deu e com o jogo. E agora a gente vai para a nossa revisão. Hoje, aprendemos que o handebol foi criado pelo professor Karl Schillens, na Alemanha, no ano de 1919. E que, por essa razão, ele ficou conhecido como o pai do handebol. Também vimos que, no Brasil, o handebol foi inserido por imigrantes vindos da Europa na década de 1930. E que, nas competições, os atletas usam uma cola nas mãos para dar a pegada e sustentação nas mãos.
Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo Eba! Vamos jogar?